Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus estamos aqui para mais uma reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Hoje, dia 23 de setembro, nós queremos clamar a unção e a ação do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos refletir de uma forma bem peculiar, bem particular, a respeito do Evangelho de hoje. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que as pessoas, depois que o Senhor envia os apóstolos em missão, começam a falar de Jesus, das coisas, das palavras, dos gestos, dos milagres. Claro, um profeta no meio daquele povo tão carente, tão necessitado de palavras de alívio, e Jesus realmente capitalizava a atenção de todos. E esses elogios, o que se falava de Jesus, chegou aos ouvidos de Herodes. E Herodes ficou espantado. E ele, na sua pobreza ou até na sua incapacidade de compreender o que estava acontecendo, envolvido que estava pelo seu poder, pela sua autoadmiração, dizia, mas uns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado, etc. Ele ouviu muitas conversas. E ele dizia, mas eu mandei degolar João Batista, como é que agora ele ressuscitou? E justamente o evangelista vai retratar essa admiração de Herodes diante do que ele escutava a respeito de Jesus. No capítulo 9, versículo 9, ele vai se admirar. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Veja, o que falavam de Jesus era tão maravilhoso que despertou a curiosidade em Herodes. E Herodes queria conhecê-lo, queria vê-lo, queria ouvi-lo. Naquela prepotência, ele queria as coisas boas para ele e queria ouvir algo de bom a seu respeito, dito saindo da boca de uma pessoa que era tão elogiada por todo mundo. Bom, a respeito de Jesus, as pessoas falavam o quê? Das maravilhas que ele fazia e das maravilhas que ele falava. Despertou a curiosidade em Herodes, a ponto de querer conhecê-lo. Amados irmãos, trazendo para a nossa realidade de hoje, o que nós falamos de Jesus? Nós somos enviados para anunciar, para pregar, para falar de Jesus. A nossa pregação precisa ser essencialmente falar de Jesus. E o que nós falamos de Jesus? Cabe aqui a pergunta: o que nós falamos de Jesus desperta a curiosidade nas pessoas a ponto delas quererem conhecer? O que nós falamos de Jesus? E aí, claro, esse falar implica em anunciar e testemunhar, porque era que as pessoas falavam. As pessoas mostravam e viam os cegos, os surdos, os coxos, os mortos que ressuscitavam. Havia testemunhos vivos daquilo que Jesus fazia. Então, se falava de Jesus, de coisas palpáveis. E nós? O que nós falamos de Jesus? Qual é o testemunho que nós damos de Jesus? Até que ponto o nosso testemunho desperta nas pessoas essa curiosidade de conhecê-lo, de vê-lo,
de ouvi-lo, de senti-lo. Amados irmãos, aquelas pessoas, a multidão que falava de Jesus, nem tinha noção do que é e da necessidade de evangelizar. Mas eles, falando de Jesus, acabavam evangelizando, despertando nas pessoas a curiosidade, e todos iam atrás. Se nós vermos até a mulher pecadora, a prostituta, foi atrás de Jesus porque ouviu falar. É claro, ela era tida como uma pecadora, nunca teria coragem de ir procurar Jesus, até pela condição de vida que vivia, se não tivesse escutado falar dele, se não tivesse escutado falar que ele era amigo dos pecadores, que ele ia na casa dos cobradores de impostos, que ele ressuscitava e que ele perdoava pecados. Foi por conta disso que ela se sentiu atraída e foi. E indo, viu, e vendo, sentiu, e sentindo, mudou de vida, converteu-se. Novamente trazendo para a nossa realidade. Até que ponto a nossa evangelização promove essa transformação na vida das pessoas? Até que ponto o nosso falar de Jesus, o nosso testemunhar Jesus, promove nas pessoas essa curiosidade que os leva a procurar. Procurando, encontram. Encontrando, fazem a experiência. E fazendo a experiência, mudam de vida e se convertem. Até que ponto nós somos evangelizadores assim? Que por essa fala de Jesus, levam as pessoas a procurá-lo, a buscá-lo, a senti-lo, a fazer a experiência do seu amor e, consequentemente, mudar de vida, como tantos mudaram e como tantos mudam. A questão volta a ser sempre a mesma. Até que ponto nós somos instrumentos de conversão para as pessoas a partir do testemunho e do anúncio do Evangelho que nós fazemos? Fica então esse questionamento. Em quantos Herodes nós já despertamos a curiosidade de conhecer Jesus? Quantas pessoas pelo mundo que são incrédulas, que só acreditam no seu próprio eu, no seu próprio poder, no seu próprio ter, menosprezam as outras pessoas. Em quantas destas pessoas o nosso testemunho de vida, a nossa evangelização já despertou essa necessidade ou mesmo essa curiosidade de ver e de ouvir Jesus? Porque é pela curiosidade que muitos se aproximaram, e nessa curiosidade de se aproximar, encontraram o que buscavam, e encontrando o que buscavam, assumiram, aceitaram e deixaram Jesus tomar conta e transformar a sua vida. Que nós sejamos evangelizadores assim, que provocam nas pessoas esse interesse, essa curiosidade, essa vontade de conhecer Jesus, e que nós possamos ser instrumentos para que muitos de qualquer classe social sintam essa vontade de conhecer Jesus e o busquem e o encontrem, e encontrando, mudem de vida e se convertam. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito e que nos dê essa força que Ele deu aos apóstolos, para que, conduzidos pelo Espírito, possam proclamar e, proclamando, tocar os corações, despertar nos corações a necessidade de conhecer Jesus. Senhor Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito e transforma-nos em verdadeiros evangelizadores, anunciadores do teu reino, testemunhas da tua misericórdia, do teu poder e da tua presença no meio de nós, para que assim muitos possam te buscar, ainda que por curiosidade, porque ao te buscarem, mesmo para satisfazer sua curiosidade, encontrando-te, encontrarão a paz, encontrarão o amor, encontrarão o perdão e serão transformados.
Vem, Senhor Jesus, e derrama sobre nós o Teu Espírito, para que assim nós possamos desenvolver o ministério que, por misericórdia, colocastes em nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, direto de Aparecida, a casa da mãe, que Deus abençoe você neste dia. Amanhã nos encontraremos de novo, com a graça de Deus e debaixo do manto protetor de nossa mãe Aparecida. Um abraço. Até lá, fique com Deus.